Então, vamos iniciar aqui a resolução da nossa atividade. O item 1 diz que um átomo constituído de 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons apresentam, respectivamente, número atômico e número de massa iguais a... Então, neste caso aqui, você vai marcar uma dessa alternativa que você considera como correta, tá bom? Então, vamos jogar aqui para o nosso quadro de resoluções. A questão diz que o átomo é constituído de prótons 11. Nós temos nêutrons 12. Elétrons 11 também, já que esse átomo aqui é um átomo neutro. E apresentam, respectivamente, número atômico, ele está querendo saber de quanto é esse número atômico. E o número de massa também ele está interessado em saber quanto é que é. Aí, pessoal, aí você vai ter que relembrar os conceitos. O que é o número atômico e o que é o número de massa. O número atômico, como nós trabalhamos na outra aula, o número atômico Z, ele corresponde ao número de prótons. Ou seja, então, o número atômico equivale a 11 também, já que corresponde ao número de prótons, e prótons vale 11. E o que é o número de massa? O número de massa, como nós vimos, é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, qual é o número de prótons? 11. Qual é o número de nêutrons? 12. Então, o número de massa equivale a 23. 23. Isso é o número de massa. Colocando aqui, número atômico 11, número de massa 23. Agora vamos voltar lá e julgar as alternativas. 11 e 11. Não, nós já vimos que o número de massa vale 23. Então, descarta-se a letra A, descarta-se a letra B. E a letra D aqui tem 23 e 11. Só que é respectivamente, o que é respectivamente? Algo em seguida do outro. Primeiro o número atômico e depois o número de massa. Então, respectivamente, tem que ser primeiro o número atômico e depois o número de massa. Então, nesse caso aqui está trocado. O número de massa aqui ficou em 23, porque o número atômico não é 23. E o número de massa não pode ser menor que o número atômico de maneira nenhuma, porque o número de massa é o número atômico mais o número de nêutrons. Então, nesse caso, a resposta correta é o item C. Qual é? Questão 2. Questão 2. Qual é o número atômico e o número de massa de um átomo X constituído por 11 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons? Vamos ver aqui. Questão número 2. Temos um átomo X, né? É um átomo X. Eu não sei quem é esse átomo, né? Por isso que eu chamei ele de X. Mas eu sei o seguinte, que ele tem 17 prótons. Ele tem também 18 nêutrons. Ele tem 17 elétrons. 17 elétrons. E ele quer saber qual é o número atômico e o número de massa. O número atômico Z e o número de massa A. Mesma coisa que no item 1. Então, nesse caso aqui, o número atômico, nós sabemos que ele corresponde ao número de prótons. Então, o número atômico é 17. E o número de massa é prótons mais nêutrons. Ou seja, o número de massa é igual a 17 mais 18. 35, né? 35. Então, neste caso aqui, Z é 17 e A é 35.
Isso não tem alternativa, né? É só calcular mesmo. Então, maravilha, é isso mesmo. Vamos então para a questão número 3. Qual o número de prótons, nêutrons e elétrons nos seguintes átomos neutros? Diga qual o nome do elemento químico representado. Vamos ver aqui. Questão 3. Ele quer saber prótons, nêutrons e elétrons dos átomos neutros. Vamos começar pela letra A. Aqui nós temos o QR. KR. Ele tem aqui 84 e 36. Qual será o número de prótons deste? Nêutrons dele? Elétrons? Só, né? Você pediu isso. Então, veja só. O número de prótons é o mesmo número atômico. Tá bom? O número atômico, ele é o índice. O índice é aquele que fica embaixo. Então, esse aqui é o número de prótons. O número de nêutrons é o quê? É a diferença do número de massa menos o número atômico. Se o número atômico é o índice, o número de massa é o expoente. Então, nesse caso aqui, ó, o expoente, o número de massa é o expoente e o maior número. Então, nesse caso aqui, esse é o massa, esse aqui é a massa e esse aqui é o número atômico. O número de nêutrons será a diferença deles dois. 84 menos 36. 14 menos 6, 8. 7 menos 3, 4. Então, 48 é o número de nêutrons. O número de elétrons equivale ao número de prótons, já que ele afirmou na questão que o átomo é neutro. O átomo é neutro quando ele tem carga final zero. Ou seja, como os elétrons são negativos e os prótons são positivos, então 36 menos 36, zero. Então isso aqui se configura um átomo neutro, com igualdade entre o número de prótons e número de elétrons. Não é necessário você colocar o sinal de menos aqui, mas você já tem que ter na ideia que o elétron é um número negativo, tá? Equivale aos negativos, ok? Então, nesse caso aqui, o número de elétrons também é 36. Aí ele pediu o número do elemento, esse aqui é o criptônio, tá? O número dele, criptônio. Criptônio. Então, esse aqui é o elemento. Letra B. Nós temos o Ni, que tem 59 aqui, e 28K. 59 como expoente, 28 como índice. O 28 será o número atômico, que corresponde também ao número de prótons. O número de nêutrons é a diferença do expoente menos o índice. 59 menos 28. Vai dar 9 menos 8 é 1, 5 menos 2, 3. 31 é o número de nêutrons. Certo, então beleza. Aí veja só, o número de nêutrons equivale a 31. E o número de elétrons? O número de elétrons equivale também a o mesmo número de prótons, já que é um átomo neutro. Então, nesse caso, isso aqui é o número de elétrons. 28 prótons e 31 para nêutrons. Que elemento é esse aqui? Esse elemento é o nitrogênio. Ni. Nitrogênio. Pronto, está aqui. Vamos seguir em frente. Vamos agora para 3, item C. O próximo elemento é o K. 39 e 19. Prótons equivale a número atômico. 19. Nêutrons equivale à diferença da massa menos o próton. Equivale a 20.
elétrons tem que ser igual ao próton, já que é um átomo neutro. Para no final a carga ser zero. Então, equivale a 19 também. Que elemento é esse? Esse elemento é o potássio. Questão 4. Considere a representação Li 7 e 3. Determine para o átomo assim representado o número de prótons, nêutrons, está errado aí, é nêutrons, tá? Elétrons, partículas do núcleo, partícula com carga elétrica positiva, partículas com carga elétrica negativa. Vamos lá para número 4. Nós temos aqui o lítio, né? O Li, que tem 7 aqui como massa e 3 como número atômico. Aí ele quer saber na letra A. Quais são os prótons? Prótons equivale ao número atômico, 3. Letra B. Quem são os nêutrons? Os nêutrons equivale à diferença. Os nêutrons é a diferença da massa menos o próton, ou seja, 4. C. O elétrons, já que é um átomo neutro, equivale a 3 também. D. D. Partículas do núcleo. As partículas do núcleo são quem? As partículas do núcleo são os prótons e os nêutrons. Tá bom? Essas são as partículas do núcleo. Letra E. Partículas com carga elétrica positiva. Nesse caso, só o próton. Letra F. Partículas com carga elétrica negativa. Nesse caso, só os elétrons. É isso aí, pessoal. Essa foi a correção da nossa atividade. Bom, espero que vocês tenham entendido. Caso haja ainda dúvidas, volte o vídeo e assista várias vezes. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar e de se inscrever no canal. Então, até a próxima aula.